firme decisão. A reflexão de hoje será em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com os manjares reais e com o vinho pela qual o rei bebia. Quando olhamos para o livro de Daniel, capítulo 1, nós temos um texto bíblico muito rico em lições para a nossa vida sobre essa questão de resoluções firmes ou decisões firmes pela qual uma pessoa ela precisa tomar. A Bíblia Sagrada nos revela que Daniel, junto com os seus 3 amigos, haviam sido deportados para a Babilônia, juntamente com outros jovens, e a intenção do rei Nabucodonosor era, depois de 3 anos, eles sendo então preparados de acordo com a visão do rei da Babilônica, né, trabalhando numa espécie de transformação cultural, linguística, alimentícia, espiritual na vida desses jovens, para que então eles pudessem servir a Babilônia de acordo com a visão daquele rei, daquele império. Porém, a Bíblia diz que Daniel, ele tinha princípios e valores espirituais pela qual ele e seus amigos não queriam perder, eles não queriam abandonar. Pelo contrário, a intenção deles dentro desse objetivo, dentro desses princípios, era preservar a sua fé, preservar os seus valores e princípios pela qual eles haviam aprendido com seus pais e também com a lei do seu Deus. A Bíblia Sagrada diz que diante dessa circunstância em que ele estava vivendo, ele então toma essa resolução de não se contaminar. Hoje eu quero apenas refletir referente a isso, sobre decisão firme. Tudo começa com uma decisão firme. A Bíblia diz que ele encontrou favor diante do coordenador que estava acima deles, né, seguindo as instruções do rei, e Deus cooperou com ele diante dessa decisão. Percebe que ele toma a decisão e Deus coopera com ele, e Deus os favorece diante dessa decisão. Portanto, tudo começa com uma decisão firme. E hoje eu gostaria de fazer para você uma pergunta. Qual é a decisão firme que você precisa tomar? Qual decisão, qual resolução você precisa estabelecer firmemente em seu coração para que haja uma mudança na sua vida ou para que você venha não se contaminar com algo? Eu quero destacar algumas coisas, começando de coisas básicas até coisas mais sérias, pela qual há uma necessidade de, para uma pessoa executar, tomar uma decisão firme. Em primeiro lugar, em relação à sua vida com Deus, para você manter o seu relacionamento com Deus, manter a comunhão com Deus, há uma necessidade de uma decisão firme. E hoje eu quero chamar a sua atenção para que você venha tomar uma decisão firme de fazer um devocional diário, todos os dias. Pastor, o que é um devocional diário? É um tempo, um momento onde você separa para estar com Deus em oração, leitura e meditação bíblica, e é um momento de adoração pessoal. Isso é fundamental na vida de todo cristão, na vida de todo aquele que deseja manter-se ligado, manter-se conectado com o céu, manter-se conectado com Deus. Há uma necessidade de tomar uma decisão firme de todos os dias, seguir uma rotina, uma disciplina de um devocional diário, um tempo para a oração, um tempo para a leitura bíblica, um tempo para adoração pessoal a Deus. Como Jesus declara lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, né? E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai
que vê em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso fala da vida íntima, pessoal com Deus, a vida de oração, a vida de comunhão pessoal com Deus. Segunda decisão firme que é muito importante você tomar, essa é uma decisão também fundamental. Decida servir. A Bíblia Sagrada revela para nós que Deus nos chamou para servir. Na verdade, o objetivo de os jovens serem levados para a Babilônia era servir ao rei da Babilônia. E a ideia aqui de servir para mim e para você é para que você venha tomar a decisão de servir, não ao mundo, não a esse sistema pecaminoso do mundo, né? Tipificado aí pelo Império Babilônico, mas tome a decisão de servir a Deus, servir o próximo, servir as pessoas, né, com aquilo que Deus tem te confiado, com dons, com talentos, com seu tempo, com recursos, aleluia, com tudo aquilo que Deus tem lhe confiado. Tome a decisão de servir. Tem uma reflexão que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, um dos chamados do Senhor Jesus na nossa vida é para servir. Então, tome a decisão de servir. Aonde você estiver, decida servir. Decida servir. Não viva para si mesmo, mas viva para servir a Deus e aqueles que estão à sua volta. Essa é uma decisão fundamental. Em terceiro lugar, uma decisão que é muito importante na nossa vida, decida viver uma vida de santidade na presença de Deus. Percebe que a decisão de Daniel foi a decisão de não se contaminar. A decisão de não se contaminar tem a ver com viver uma vida de fidelidade, de santidade diante de Deus, não se contaminando com a idolatria, com os ídolos da Babilônia, não se contaminando com o sistema pecaminoso babilônico. Portanto, essa decisão é a decisão de não se contaminar. Isso fala de santidade. Então, uma decisão que é fundamental na minha vida e na sua vida é a decisão de viver uma vida de santidade na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso. Essa decisão de viver uma vida de santidade, é importante entender o que é santidade. A santidade, quando nós observamos a palavra de Deus, significa separação, porque o termo santificar é separar. Então você vai separar-se para Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. E se separar de tudo que não agrada a Deus, se separar do pecado. Em João capítulo 17, Jesus, ele declara dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santidade que Deus quer de cada um de nós é exatamente a santidade bíblica, é a santidade na verdade, a verdade de Deus, a verdade revelada em sua palavra. Então tome a decisão firme de se santificar. Quando a gente fala de decisão firme de se santificar, tem a ver com tomar a decisão de eliminar da sua vida o que pode te manchar, que pode levar você a viver uma vida separada de Deus através do pecado. Como está em Isaías 59:2, a Bíblia diz que os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E as vossas iniquidades fazem com que o rosto dele se vire de vós, ou seja, que Deus não venha estar olhando para você. Então o pecado separa o homem de Deus. E hoje eu gostaria de destacar algumas coisas que levam ao pecado e que é importante tomar também decisões práticas, é necessário tomarmos decisões práticas. Dentre essas decisões, eu vou destacar algumas. Vivemos uma época onde o vício na tecnologia, nas redes sociais, tem dominado muitas pessoas no sentido negativo, no sentido mal. Por exemplo, algumas pessoas têm perdido o controle no uso
da tecnologia, das redes sociais, através de acesso a sites e programas que não está lhe agregando nada, não tem edificado a sua vida. Então, tome uma decisão de não se contaminar com aquilo que é oferecido através das redes sociais, que não traz edificação. Para isso, um conselho para deixar esse vício é um conselho básico. Utilize, claro, né, suas redes sociais, ou acesso à tecnologia através das redes sociais e outras coisas mais, para aquilo que agrega, para aquilo que edifica. Abandonando o hábito de ficar o tempo inteiro, né, com o celular na mão, né, acompanhando sites, vídeos e coisas que não edificam. Marque um horário para você olhar as mensagens que são úteis para fazer e não fique o tempo inteiro utilizando aí essas ferramentas que muitas vezes está lhe trazendo mais prejuízo do que benefício. Quantas pessoas que têm perdido o seu relacionamento com os filhos, o seu relacionamento de qualidade com a sua família, com o seu cônjuge, exatamente porque vive o tempo inteiro ocupado nas redes sociais. Quantas pessoas que têm perdido a sua conexão com Deus porque o celular, as redes, os sites que a pessoa se ocupa neles tem sido para muitas pessoas mais importante do que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Haja visto que alguns chegam a afirmar que a tecnologia aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Isso tem a ver com a pessoa que está utilizando quando não tem controle. Então, decida firmemente não viver o tempo inteiro com essa ferramenta nas mãos, com a tecnologia, ou com o celular, ou com o seu smartphone nas mãos. Marque um horário, os momentos específicos para você utilizá-lo naquilo que é útil. Quanto a essa questão de vícios, eu gostaria também de destacar para pessoas que está há muito tempo viciado em uso de drogas, de álcool, de cigarro, há uma necessidade também de tomar uma decisão. Há muitas pessoas que dizem, eu não consigo deixar, eu não estou conseguindo deixar. Mas há uma necessidade de uma decisão firme no seu coração para que Deus venha te ajudar, cooperar com você. Através de quê? Através da sua família, através da igreja, dos seus líderes espirituais, através dos meios pela qual estar disponível, né, para mim, para você, ser livre de coisas que não traz bem nenhum à nossa vida. Então, você que tem algum vício, ou está com algum vício, do cigarro, das drogas, do álcool e outras coisas mais, há uma necessidade de você decidir firmemente não se contaminar, ou decidir firmemente, eu não quero mais isso na minha vida, e então orar a Deus, que assim como Daniel, Deus vai cooperar com você, para você ser favorecido e livre de tudo aquilo que tem sido nocivo e prejudicial à sua vida. Outro detalhe, ainda dentro dessa questão da santidade, está muitas vezes hábitos pecaminosos, né, que mancha, que prejudica a vida da pessoa, principalmente a mente, o coração, que é acesso a sites pornográficos e coisas nessa área, muitas vezes, que traz muito dano espiritual para a sua vida. Então, há uma necessidade para ser livre de coisas desse tipo, para não manchar a sua mente, o seu coração, é exatamente tomar uma decisão firme de acabar com esse hábito de acessar sites com essa característica. Não basta dizer, eu não quero continuar assim. Há uma necessidade de tomar uma decisão firme no seu coração, de não se contaminar, porque tem coisas que está
desagradando a Deus, ao Espírito Santo, pois a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Um hábito que se tornou comum na sociedade é também falar palavras torpes, palavras de baixo calão, ter muitas vezes um vocabulário baixo, e há uma necessidade da pessoa, de cada um, tomar uma decisão de mudar o vocabulário, de mudar o repertório das suas palavras, através de uma nova linguagem. A Bíblia diz que a linguagem daquele que serve a Deus, o que teme a Deus, conforme Efésios capítulo 4, capítulo 5, deve ser uma linguagem sã, uma linguagem sadia, uma linguagem saudável. Essa semana, poucos dias, eu estava conversando com uma determinada pessoa e ela estava dizendo, tem pessoas que na aparência é bonita, né? Seja homem, seja mulher, mas quando alguns chegam perto dela, quando a gente chega perto de algumas pessoas, dá vontade de se afastar, porque quando a pessoa abre a boca e começa a falar, é só palavras que não agregam em nada, não edificam em nada. Ou seja, muitas pessoas estão, embora que tenham uma aparência física, né, de alguma maneira, porém, a linguagem, o vocabulário é uma linguagem contaminada. Por quê? Porque são coisas que estão no coração da pessoa. Porém, a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos ter uma linguagem saudável. Tem um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo declara dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas toda palavra que seja boa para a edificação. E para isso há uma necessidade de tomar uma decisão. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar dessa maneira. Porque a vida de uma pessoa, ela só muda quando ela toma uma decisão. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.